de produzir uma folha sadia, mas de recuperar essa lesão aqui ela não tem. Então, a isso nós chamamos falamos, né, que a doença ela causa sintomas irreversíveis para a planta. Nesse local onde a doença atacou, jamais a folha volta ao seu estado normal. Então por que nós precisamos controlar doenças? Para que essa doença não se espalhe para as folhas mais novas e não cause um prejuízo maior ainda. Outro problema sério que nós temos em cafeeiro é uma outra doença séria também. Essa doença é a ferrugem do cafeeiro. Ela já foi tida aí como a principal doença do cafeeiro. Entrou no Brasil na década de 70 e por anos foi considerada a pior doença do cafeeiro. Porque além dela causar um sintoma enorme na folha, ela causa uma sequela para a planta muito grande, que é o desfolhamento. Ou seja, essa área lesionada, associada com a desfolha, cai demais a taxa fotossintética. Entre as décadas de 70 até 90, a ferrugem ela foi uma das principais doenças do cafeeiro responsáveis pela queda de produtividade. Numa área atacada severamente, ela é responsável por 70% em perda de produtividade. Então, se o produtor, por exemplo, iria colher aí 50 sacas por hectare, se ele perde 70%, ele deixa de colher 35%. Então, quer dizer, um prejuízo enorme. Então, por que eu não vejo hoje a ferrugem como a pior doença do cafeeiro, sob hipótese alguma? Então, justamente porque hoje a quantidade de defensivo agrícola, de fungicidas extremamente eficientes para essa doença é muito grande. E outro detalhe, todo cafeeiro que está bem nutrido, ele tem total condição de evitar essa doença aqui. Então, quer dizer, ele é muito mais, a planta se torna mais resistente. E fora isso, hoje nós temos material resistente também no mercado. Ou seja, com tolerância à incidência de ferrugem, como por exemplo o catucaí, além de outras cultivares. Uma praga aqui que causa danos severos e que atinge justamente nessa época do ano, que precisa de condições de seca e muita aeração. Então, quanto maior a aeração de uma lavoura, quanto maior a disponibilidade de umidade, principalmente do ar, essa praga aqui ataca com bastante severidade. Essa praga aqui é o bicho mineiro, né? Então, só lembrando aqui, o bicho mineiro, ele não tem essa denominação porque foi descoberto aqui em Minas, muito pelo contrário, ele foi descoberto e identificado pela primeira vez no estado de São Paulo. Ele é uma mini lepidóptera, ou seja, ele é uma mini mariposa, e quem causa, na verdade, o dano é a larva muito pequena dessa mariposa, que fica entre as duas epidermes da folha. Então, uma característica bem comum de sintoma de incidência de bicho mineiro é justamente quando as duas epidermes se soltam. Então, o bicho mineiro, a fêmea faz a postura sobre a folha, a larvinha ou a lagarta penetram na folha e ela vai minando a folha, provocando justamente esse sintoma. Condições climáticas para ataque, baixíssima umidade do ar. Então, quer dizer, essa lesão aqui que a praga promoveu na folha, essa lesão jamais volta ao seu estado normal. Jamais. Então, quer dizer, o controle só é feito para evitar com que a praga volte a atacar. Na nossa região, né, principalmente aqui no município de Muzambinho, o bicho mineiro ataca mais lavouras novas e lavouras mais velhas. E lavouras adensadas, nós não temos uma incidência tão alta de bicho mineiro e que vai causar aí uma perda em taxa fotossintética muito grande, não. Além da ferrugem, da cercosporiose, do bicho mineiro, temos outras doenças como a foma, como a mancha aureolada, que é uma bacteriose hoje muito preocupante, principalmente em lavouras mais novas. E além de outros fatores bióticos, pragas, doenças, né, que interferem na taxa fotossintética. O cafeeiro, assim como todo vegetal superior, ou seja, aquele que apresenta sistema radicular, ramos, folhas, flores, frutos e sementes, né, ou seja, sementes protegidas pelos frutos, nós consideramos como vegetais superiores. Em termos de evolução, o primeiro órgão a ser desenvolvido na planta foi o sistema radicular. Isso, por uma hipótese de evolução das espécies vegetais, elas iniciaram
em sistema aquático depois que elas se desenvolveram para sistema terrestre. Então, a planta, ela tem no desenvolvimento superior dela os vasos condutores, xilema e floema.